ultrapassava o Ricardo Zonta. Está na 10ª colocação o Zonta, na 9ª posição o Hakkinen, à frente do Hakkinen na 8ª colocação o Jean Alesi. Lá na 1ª posição o Coulthard tranquilo na 1ª posição, com uma vantagem de 12 segundos, 670 milésimos em relação ao Rubens Barrichello. É uma grande vantagem que só confirma toda a superioridade da McLaren. O Rubinho é que está num ótimo desempenho, com 3,7 à frente do Irvine, que também está confortavelmente colocado em relação ao Frentzen. O que fica, Reginaldo, é uma séria dúvida sobre o Ed Irvine. Foi a grande personagem desses últimos dias, né? Falando muito que agora era o primeiro piloto, agora sim a Fórmula 1 ia conhecer o verdadeiro Ed Irvine. O Schumacher, quando voltar, vai ter que correr para mim, disse o Ed Irvine. Disse até que o caminho natural, depois dessa ascensão provocada pelo acidente do Schumacher, seria sair da Ferrari. Mas tomou um pito do Jean Todt, tomou uma bronca do Ron Dennis, o chefe da McLaren, que disse que o Irvine estava falando muito e se concentrando pouco. E na hora da corrida, ele acaba não conseguindo cumprir o objetivo, Reginaldo. Está aí na 3ª posição, sem atacar a Stewart do Rubens Barrichello. Ele falou demais e pilotou um pouco menos do que se esperava. A gente pode reparar numa situação em treinos exatamente acontecendo com o Irvine aquilo que acontecia com o Schumacher. Por exemplo, o Salo parava no box, você via 4 mecânicos cuidando do carro dele. O Irvine parava, eram 12. Então é a mesma situação pela qual ele sempre reclamou contra a assistência maior que tinha o Schumacher. Ele vai ter mesmo porque é o primeiro piloto. Ele tem agora, mas ficou 1 segundo atrás da pole do Hakkinen, é um tempo absurdamente alto. O próprio Irvine admitiu que o normal teria sido ficar meio segundo. O outro meio, ele acha que porque o carro não deu certo, mas entre essa história do carro não deu certo, também tem o braço que funcionou menos do que a boca, né? Que ele andou falando demais. Lembrando também que o Rubinho já consegue uma boa vantagem em relação ao Irvine. O Rubinho saiu com um carro um tanto pesado, ele prevê uma parada só. Aqui nessa corrida, nos 2 últimos anos, ele fez 2 paradas e se deu mal. O Rubinho, portanto, tem, como a maioria dos pilotos, uma estratégia de um pit stop apenas na prova. As informações de Pedro Bassan, que está no boxe na Áustria, acompanhando todo o movimento. Aí o Hakkinen vai para cima do Fisichella. E um outro fator interessante da corrida. O Hakkinen vai para cima, acelera, pressiona. Quem está se dando bem também nesse lance é o Jean Alesi. O Jean Alesi que está exatamente à frente do Mika Hakkinen. O Hakkinen vem, pressiona, o Alesi vai para cima e faz as ultrapassagens e vai ganhando posições. O Alesi ultrapassou o Fisichella, agora você viu o Hakkinen ultrapassando o Fisichella. O Alesi pulou para a 7ª posição e o Mika Hakkinen para a 8ª posição. Fisichella perdeu então 2 lugares, o que mostra o ótimo rendimento da Sauber. O Alesi está conseguindo acompanhar o ritmo do Mika Hakkinen, não está sofrendo pressão do Hakkinen, está ao contrário, ultrapassando os pilotos que estão à frente deles. E o Pedro Paulo Diniz já vem há bom tempo fazendo uma grande corrida. Pedro Paulo que vai ocupando a 5ª posição. Foi para cima do Ralf Schumacher, que tem o Williams, foi para cima da BAR do Villeneuve. E lá na frente, tranquilo, com 1:13.780, registra a volta mais rápida da prova até agora, nessa 19ª volta, o David Coulthard. Esse está fazendo uma corrida confortável, a corrida dos sonhos. Barrichello vai se mantendo aí na 2ª posição. Mais uma vez com destaque o piloto brasileiro Rubens Barrichello. Em todas as provas largando bem. Largou em 4º na Austrália, largou em 3º no Brasil, foi pole position na França, 5º lugar nesse grande prêmio da Áustria no grid. A pior classificação do Rubinho foi uma 7ª posição. Está sempre ali na frente. E nessa prova da Áustria largou muito bem, tomou a 4ª posição do Frentzen, aproveitou melhor o momento do acidente entre Coulthard e Hakkinen para ultrapassar o piloto da Ferrari e está aí na 2ª posição. Você reviu aí o momento da ultrapassagem do Mika Hakkinen em cima do Jacques Villeneuve. Eles já deixaram o Villeneuve para trás. Tanto o Alesi quanto o Hakkinen, ultrapassando o Jacques Villeneuve. Já ocupa a 7ª posição. A Sauber bota 2 carros entre os 6 primeiros. E o Hakkinen vem desesperado, pisando fundo. Olha aí, a 7ª posição sendo indicada ali na placa para o Mika Hakkinen.
Ele que agora vai partir para cima do Jean Alesi. Até agora foi tudo lindo. O Alesi foi na frente, ultrapassou. O Hakkinen veio no embalo, também ganhou posições. Só que o carro do Alesi está rendendo muito bem, Reginaldo. Agora a briga é mais dura. Ele que marca agora com 1:13.432. A volta mais rápida da prova, exatamente uma volta depois do David Coulthard. Agora vamos ver como é que vai o Hakkinen e como é que está realmente a resistência, o desempenho da Sauber. Vai ser um bom duelo, Hakkinen e Alesi. Está impressionante a Sauber, principalmente a do Alesi, que virou 1:13.446, como você disse, a melhor volta do Hakkinen da prova, 1:13.432, ali a diferença de 1 centésimo. Então o Alesi está muito rápido e diminuindo a diferença em relação ao Diniz. O importante é que os dois da equipe estão rendendo muito bem. São carros que têm motor Ferrari. O mesmo, não é o mesmo motor do Irvine, mas é um motor de uma geração anterior ao que o Irvine está usando. E o Mika Salo, Kleber, está na 19ª colocação, depois, é claro, daquela parada no box. Aí começam os pits. A Sauber, vale lembrar, para analisar o desempenho, inclusive, da equipe, o Pedro Paulo Diniz está com um carro mais leve, ele tem uma estratégia prevista de 2 paradas e deve fazer a primeira em 4 voltas. Aí o Damon Hill fazendo ultrapassagem sobre o carro da Bar, parece o carro do Ricardo Zonta, exatamente sobre o Ricardo Zonta. Momento em que o Hill ultrapassou o Zonta. Vamos ver se o Zonta acabou tocando o Hill. Ficou muito perto, ficou ali praticamente dentro do carro do Damon Hill. A BAR, que foi a primeira equipe a fazer o pit stop. Na 20ª volta começam os pit stops. A corrida vai ter 71 voltas. Então é provável que esse pit stop, se todo mundo está na estratégia de uma volta só, essa não foi uma parada programada. Você viu a orientação da Ferrari, a sinalização da Ferrari para o Ed Irvine, que continua na 3ª posição e sem ameaçar o Rubens Barrichello. Pelo jeito, vai optar a Ferrari para tentar ultrapassar o Barrichello no box. Na hora do pit stop, pode ser o momento em que a Ferrari tente dar o bote, aproveitando o sempre eficiente trabalho da equipe. É uma prova a mais para a Stewart, essa equipe que vai mostrando força na temporada 99, prometendo muito mais para o ano que vem. Mas vai ter hoje que mostrar experiência e habilidade no trabalho de pit stop para não permitir que a Ferrari ultrapasse, que o Irvine ultrapasse o Barrichello no box. Hakkinen continua voando. Mais uma vez registra um tempo bom, a melhor volta da prova. Mas ainda não conseguiu se aproximar do Jean Alesi. Não conseguiu ainda a posição de ataque para ultrapassar o Jean Alesi. É o ótimo rendimento da Sauber. David Coulthard na primeira posição, Rubens Barrichello em segundo. 3ª colocação para Ed Irvine. O 4º colocado é Harald Frentzen. O 5º, Pedro Paulo Diniz. Em 6º, Alesi, que tem 1:919 à frente do Mika Hakkinen. Esse deve ser o próximo grande duelo da prova. O Hakkinen tentando diminuir essa distância, chegar no Alesi e buscar a 6ª posição. Repetindo sempre, na primeira volta ainda, na primeira curva praticamente da corrida, estava na ponta o Mika Hakkinen com o David Coulthard, o seu companheiro de McLaren, na 2ª colocação. O Coulthard tocou o Hakkinen rodou, foi lá para trás e veio na recuperação. Já está na 7ª colocação, já vai brigar por pontos. Fazendo uma grande corrida mais uma vez, mostrando todo o amadurecimento, toda a competência e confiança do Mika Hakkinen. Mika Hakkinen, que é um piloto campeão do mundo. Começou no kart em 74 e diz a esposa dele, a Éria, que depois daquele acidente grave que ele sofreu em 95 na Austrália, onde ele chegou a ficar em coma, o Mika Hakkinen se tornou uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila. E isso tudo deve estar sendo transferido também para o trabalho profissional, o excelente trabalho profissional que vem fazendo nas últimas temporadas o Mika Hakkinen. A equipe Sauber é preparada para os pitstops, primeiro para Pedro, depois para o Jean Alesi. Primeiro Pedro Paulo Diniz, então, vai para o pit stop. Pedro Paulo Diniz, que ocupa a 5ª colocação, fazendo uma corrida muito boa, a Sauber. E aí vem o Pedro Paulo. Aí o Diniz entrando no box. Vai para o seu pit stop o Diniz. Vamos ver o trabalho da equipe suíça, da Sauber. A troca dos pneus, o abastecimento no carro. Limpou a viseira o Diniz.
faz com 9,9. O seu pit stop, o Pedro Paulo Diniz. Nós vamos chegando aí a mais de 25 voltas, de 71, Reginaldo. Por esse tempo, será que ele teria feito um pit stop definitivo para ir até o fim da prova? Ou até esse grande rendimento da Sauber pode ser fruto de um carro um pouco mais leve no começo da prova? Não, Kleber, é um rendimento mesmo normal de um carro que se adaptou muito bem à pista, porque parando nessa volta, volta 24, com certeza ele terá que fazer mais uma ainda para ir até o final. Não é o caso do Rubinho, não é o caso do Zonta também, que optou por uma parada só. Importante também a gente dar uma acompanhada na distância Barrichello-Irvine. O Coulthard continua aí na casa de 12,5 à frente do Barrichello. Dava a impressão de que o Irvine poderia estar se aproximando um pouco mais do Rubens Barrichello. Essa aí é a distância visual, a distância no cronômetro. Nós vamos ter agora a medida, quando o Jean Alesi também vai para o box. Jean Alesi no box, ocupava a 5ª posição quando foi para o box, exatamente por causa da parada do Pedro Paulo Diniz. Sai essa fumaça preta aí do freio do carro, depois que é retirado o pneu. Uma parada rápida do Alesi, 8,1, melhor que a do Diniz, que foi em 9,9. Volta o Jean Alesi. O Pedro Paulo parece que teve um pequeno problema na hora de sair. O Alesi volta para a pista, o Pedro Paulo também na pista. Os dois carros da Sauber em ótima corrida. A Sauber que tem 3 pontos no campeonato de construtores, 2 deles conquistados pelo Pedro Paulo. Pedro Paulo foi 6º lugar na última prova na Inglaterra e 6º lugar também no Canadá. E o Alesi tem uma 6ª posição no Grande Prêmio de San Marino em Imola. Depois de 26 voltas, a classificação com Coulthard em primeiro, Barrichello em segundo, Irvine em terceiro, Frentzen em 4º, Hakkinen agora o 5º colocado, depois das paradas de Alesi e Pedro Paulo. Na 6ª posição o Villeneuve, e vem vindo devagar aí o Tora Takagi, o piloto japonês da equipe Arrows. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica Pilsen, onde tem festa, tem Antártica. Kleber. Pois não, Reginaldo? Você viu agora há pouco pela placa da equipe Ferrari, que já começa a mostrar a diferença em relação ao Hakkinen, mostrar para o Irvine. 19 segundos em relação ao Hakkinen. Essa é a preocupação agora da Ferrari para que o Irvine, da diferença do Irvine em relação ao Hakkinen, porque o Hakkinen já está em 5º, já entrou na zona de pontuação. Você falou agora há pouco das diferenças entre Barrichello e Irvine. Andou diminuindo bastante, andou caindo, que estava em 3,6, foi para baixo de 3, chegou a 2,6. Agora o Rubinho vem conseguindo virar melhor, se bem que nessa volta o Irvine acaba de fazer a melhor volta dele, Irvine, na corrida, 1,13,535, o Rubinho virou 1,13,826, quer dizer, a diferença cai de novo, já tinha ido para 3,1, agora vai para 2,8, por quê? Por causa daquela placa, exatamente em função daquela placa que a Ferrari mostrou para o Irvine, dizendo que o Hakkinen está chegando, que o Irvine tem que acelerar. E nós vimos aí a comparação das 3 últimas voltas anteriores a essa que o Reginaldo se referiu. O Rubinho vinha andando mais rápido do que o Irvine. Agora, nesta última volta, a volta de número 28, conseguiu o Irvine uma boa volta, diminuiu um pouquinho a diferença em relação ao Barrichello. O susto do Irvine, o medo do Irvine se chama Mika Hakkinen. Mika Hakkinen que vai chegando, já ocupa a 5ª colocação. Faz uma corrida espetacular o Hakkinen, uma corrida de recuperação, uma corrida de fôlego, de resistência, de força, de ousadia do piloto finlandês da McLaren. Foi lá para a última posição e veio se recuperando. Agora já ocupa a 5ª colocação. Os dois carros da Benetton estão aí juntos, Fisichella e Wurz. O Barrichello mantém a sua 2ª colocação. Rubens Barrichello com expectativa novamente de chegar ao pódio no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Ele que 2 vezes foi para o pódio nessa temporada com 2 terceiras colocações, o Barrichello. Foi terceiro em São Marino, foi terceiro na França. Vai fazendo uma ótima temporada e confirmando essa grande fase neste Grande Prêmio da Áustria. Grande Prêmio que é o Grande Prêmio da casa aí do Wurz, que está atrás do Giancarlo Fisichella. Reginaldo Leme.
A gente estava falando dos bons resultados do Brasil neste domingo. Você falou da vitória do Alexandre Barros, estamos aí pela segunda colocação do Rubinho. E agora há pouco o Gary Anderson, que é o engenheiro de Barrichello na equipe Stewart, acabou de fazer um grande elogio ao piloto brasileiro Luciano Burti. O Burti é o piloto que corre pela Stewart na Fórmula 3, está em segundo no campeonato inglês de Fórmula 3, 2 pontos atrás da liderança, inclusive corre hoje e larga na pole, porque o Burti passou a semana passada treinando o carro da Stewart junto com o Johnny Herbert lá em Monza e conseguiu resultados surpreendentes, foi inclusive sexto no primeiro dia. Aí ele teve que voltar na Inglaterra para cuidar da sua temporada de Fórmula 3 e o Gary Anderson o chamou de volta a Monza porque gostou muito do treino do Burti e das informações que ele passou. E o engenheiro acaba de dizer que as informações transmitidas pelo Burti têm muito a ver com a evolução do carro aqui nessa pista de Zelter. São os jovens pilotos brasileiros também mostrando talento aí no mundo do automobilismo. Muitos deles vivendo na Europa, se sacrificando, conseguindo os seus resultados e sonhando um dia estar aí, como está hoje o Rubens Barrichello, como está o Pedro Paulo Diniz e também o Ricardo Zonta. Na 29ª volta, 1:12.938. Registra mais uma vez a volta mais rápida da prova, Mika Häkkinen. Ele que vem se aproximando do Harald Frentzen. Vem com tudo o Häkkinen para cima do Frentzen. Os líderes ainda não pararam. Coulthard, Barrichello, Irvine, Frentzen e Mika Häkkinen. Esses são os 5 primeiros colocados. Os 5 ainda não fizeram as paradas no box para troca de pneus, para reabastecimento. O Pedro Paulo Diniz já parou, olha aí, ó, continua a Ferrari preocupada na volta de número 31, 17 segundos. A diferença do Irvine para o Mika Häkkinen. Entra na casa de 2 segundos, 2 alto, 2.9. A diferença do Barrichello para o Irvine. Irvine que está acelerando, ó, acelerando, fritando o pneu. Já sente uma pressão que vem de quem está atrás dele. Essa é a equipe McLaren, já começando a ficar pronta para uma primeira parada dos pilotos da equipe. Coulthard e Häkkinen. Também a Benetton esperta. Daqui a pouco começa a dança de posições a partir das paradas no box. Como é que voltaram os dois pilotos da Sauber, Reginaldo? O Jean Alesi, que estava na 6ª colocação, e o Pedro Paulo Diniz, que estava numa ótima 5ª colocação. O Alesi voltou à frente do Diniz, a troca dele foi um pouquinho mais rápido, o pit stop dele. O Alesi está em 12º, o Diniz em 13º, eles continuam andando rápido. O Alesi está em perseguição ao Zonta, está exatamente 2 segundos atrás. Agora eu chamaria atenção também para o fato do Coulthard ter perdido durante 2 voltas, perdeu muito tempo atrás da Minardi e do Badoer. Ele virou na casa de 14, tanto que o Rubinho diminuiu a diferença para 10.4. Agora que o Coulthard voltou a andar no seu tempo normal, ele fez 1:13.6. E o Rubinho 1:13.3, sendo que o Rubinho acaba de fazer a melhor das suas primeiras parciais. A primeira parcial em 33.3, a melhor da corrida, inclusive, na primeira parcial, o carro do Rubinho. A equipe Stewart começa a se movimentar para uma parada de Rubinho. Ele deve parar dentro de algumas vezes. E o Mika Häkkinen vai para cima do Frentzen. Você viu aí as comparações das 3 últimas voltas? Sempre na casa de 1:14 o Frentzen. O Häkkinen 2 voltas na casa de 1:12 e uma na casa de 1:13. Quer dizer, super mais rápido o finlandês Mika Häkkinen. Faltam 40 voltas para o final da corrida. Häkkinen vem para cima de Harald Frentzen. Essa briga vale a 4ª posição da prova. Já está devidamente recuperado e inserido ali na região dos pontos da corrida o Mika Häkkinen. Depois de ser tocado pelo David Coulthard na primeira volta, ter caído lá para a última posição, para as últimas colocações, veio na recuperação com toda a força da McLaren, com toda a sua perícia, veio recuperando posições. A última volta, 1:14.0, o Frentzen 1:13.8, o Häkkinen. Já se aproximou, já está ali com o Frentzen na sua alça de mira. Agora é escolher o momento para tentar a ultrapassagem. Agora, pouco ou há tempo atrás, ele teve uma certa dificuldade para ultrapassar o Damon Hill. Afinal de contas, tem à frente um carro que também é muito bem equilibrado, tem um bom motor. A diferença no cronômetro é essa, olha, 270 milésimos. A apreensão do Ed Jordan aí à esquerda no vídeo, o dono da equipe Jordan. Equipe que já tem 2 vitórias na Fórmula 1.
uma delas conquistada esse ano, exatamente no Grande Prêmio da França, com o alemão Harald Frentzen. Alemão como o Haug da Mercedes, que fica apanhando o desempenho do Mika Häkkinen. A briga de Häkkinen com Frentzen, valendo a 4ª posição. A corrida tem David Coulthard em primeiro. Na segunda colocação, Rubens Barrichello. Em terceiro, Ed Irvine. Em quarto, Frentzen. Em quinto, Mika Häkkinen. Por quanto tempo vai conseguir resistir o Frentzen a essa pressão do Mika Häkkinen? Hoje, 6 da tarde, tem atração internacional. Sarah Brightman e ainda a banda Cheiro de Amor. São atrações que vão agitar o Domingão do Faustão, hoje a partir das 6 da tarde. Coulthard, Barrichello, Irvine, Frentzen, Häkkinen, Villeneuve. Os 6 primeiros, com Fisichella, Wurst, Trulli, Rio, Zonta, Alesi. O Zonta ocupando a 11ª posição, o Alesi em 12º e aparecendo aí o Pedro Paulo Diniz na 13ª colocação. O Mika Salo continua numa modestíssima 16ª posição. Você vê a diferença. O Mika Häkkinen caiu lá para trás, veio recuperando posições e está aí brigando agora pela 4ª posição. Não tenha dúvida que se o Michael Schumacher tivesse no carro número 3 da McLaren e tivesse acontecido com ele o que aconteceu com o Salo, ele também estaria indo para cima. Olha o Mika Häkkinen, sem pensar, sem hesitar. Parecia que não tinha espaço, ó. Botou à direita, foi frear lá dentro, deu uma recolhida o Frentzen e ele faz a ultrapassagem. Tá abusado e competente o Häkkinen, Reginaldo. Abusado e competente. Abusado realmente e está correndo riscos, Kleber. Ele está correndo risco como na primeira vez que ele foi, repito, ele foi culpado em cima do Coulthard. O Coulthard já não poderia tirar o pé como ele queria. E agora em cima do Damon Hill, olha, ele mergulhou na curva um pouco cedo demais. Se o Hill faz o normal dele, o Häkkinen estava fora da pista de novo. O Reginaldo foi só traído pelo subconsciente. É o Frentzen que está ali, ó, que acabou sendo ultrapassado agora pelo Häkkinen. O Frentzen ocupa agora a 5ª posição. E o que está passando pela cabeça do Ed Irvine? Agora ele vai ser avisado. Mika Häkkinen está na 4ª posição. Mika Häkkinen vem aí. Qual é a diferença de Irvine para Häkkinen nesse momento em que a equipe Ferrari está esperando também o Irvine, Reginaldo? É essa a diferença. Está realmente, está esperando porque deve estar na hora de fazer o pit stop. A previsão é realmente de um só para eles. Até eu acho até estranho a posição da Sauber ter optado por esses 2 pit stops, porque a gente conversava com o Alesi e com o Pedro Paulo Diniz na sexta-feira e eles falavam exatamente que a grande característica é o fato do asfalto ser liso demais, pouco abrasivo, então que se consome muito pouco pneu. O problema mesmo realmente é a gasolina. Ainda porque ontem no treino, olha aí o Jacques Villeneuve abandonando o Grande Prêmio da Áustria. Tá fora o Villeneuve, ocupava a 6ª posição, hein? Vinha ocupando uma ótima posição, vinha brigando pelo primeiro ponto da equipe BAR. Aí frustrado e bravo, foi pro fundo lá da garagem do box, o Jacques Villeneuve abandonando a corrida, o piloto canadense. Mas a gente viu no treino ontem que definiu o grid exatamente os pilotos conseguindo voltas boas, as melhores de cada um deles, na segunda tentativa. O que prova que o asfalto não estava desgastando muito os pneus e os pilotos iam poder fazer a corrida com essa única parada, como informaram o Reginaldo e o Pedro Bassan. A Sauber optou por uma outra estratégia. Vai fazer 2 paradas e aí vai contar com a sorte e a habilidade dos seus pilotos. O pit stop da Minardi. A Minardi fez a sua parada com o Marc Gene. A diferença há pouco era de 17,4. A diferença do Irvine para o Häkkinen. Esses são Salo e Coulthard. É o Coulthard partindo para dar uma volta em cima do Mika Salo. Mika Salo que teve muito pouco tempo para se adaptar à Ferrari. Deve ter tido muito pouco tempo para se acostumar com a ideia de estar pilotando para uma equipe grande. Vem devagar ali toda a vida
o carro da Williams. Vai abandonando o Alexandre Zanardi. Alex Zanardi levanta a mão, avisa que tem problema. Vai bem lento o Zanardi com a Williams. A Williams que já não tem o Ralf Schumacher na prova. Ralf Schumacher que ficou na brita e abandonou o Grande Prêmio da Áustria. Agora vai ficando também fora o Alex Zanardi. A Williams que vai fazendo uma temporada discreta com 19 pontos no campeonato. Apenas 19 pontos. Todos eles conquistados pelo Ralf Schumacher. Voltou para a Fórmula 1 já há 9 provas. E ainda não disse exatamente a que veio o italiano Alex Zanardi. Mas a gente falava do Mika Salo, que teve pouco tempo para se adaptar ao carro, teve pouco tempo para se acostumar com a ideia de estar pilotando um carro de ponta. Ele que chegou a dizer que não sabia exatamente quais motivos levaram a Ferrari a escolhê-lo, mas que a escolha teria sido boa. Não foi ainda, mas é só o começo. Ele que conversou com o Schumacher pelo telefone para tentar uma ajuda do alemão no acerto do carro. Confessava que não tinha a menor ideia de como acertar a Ferrari. E agora está para tomar uma volta do líder da prova. A Stewart preparada para o primeiro pit stop, que deve ser o do Rubens Barrichello. Coulthard é o primeiro, Barrichello é o segundo, Irvine o terceiro. Coulthard completa mais uma volta. E está com o Mika Salo ali à frente dele. Mika Salo é retardatário em relação ao David Coulthard. E lá vem Barrichello. Barrichello no vem box. Rubens Barrichello para o box. Aí está Rubens Barrichello fazendo sua parada. Importante, um trabalho bom da equipe. Os pneus trocados, viseira limpa, reabastecimento sendo feito. O carro já está no chão. É gasolina, mais gasolina porque o carro vai até o final. O carro já estava saindo quando o cronômetro ainda rodava. Mas parece que deu um tranco ali na hora de sair o Barrichello. Não foi uma saída tranquila e correta. Perdeu 12 segundos, está voltando aí atrás de uma Jordan, mas já fez o seu pit stop. Coulthard ainda não parou, Irvine ainda não parou. Não parou também o Hakkinen e nem o Frentzen, Reginaldo. O Barrichello foi atrapalhado na hora de sair, porque exatamente no momento em que ele estava pronto para sair, entrou a Minardi do Badoer, que o box é vizinho, ali na frente. Ele teve que travar um pouco e demorou. A perda foi de 12,5. Ricardo Zonta agora vindo para o box, ele que ocupava a 11ª colocação. Barrichello volta na 5ª posição. E aí vem a McLaren de David Coulthard. O líder da prova faz o seu pit stop. Trabalha rápido a McLaren. Os pneus são trocados rápidos. Eles estão perdendo mais tempo exatamente no reabastecimento, porque eles vão para uma parada só. Então tem que botar gasolina para chegar ao final da corrida. Por isso que todo mundo vai fazer paradas ali na casa dos 10 segundos. Hoje, 13h, a alegria invade o planeta Xuxa. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Poupança Real, para quem pensa no amanhã. Começam as paradas nos boxes dos líderes da prova. A partir das próximas voltas, nós vamos saber a realidade das classificações, das colocações. O Mika Hakkinen está aí nesse momento à frente do David Coulthard. O Hakkinen ainda precisa fazer a parada dele. Ocupa agora a 2ª posição o Mika Hakkinen. E aí a Arrows está na brita. Parece a Arrows do De La Rosa, exatamente a Arrows do Pedro De La Rosa. O espanhol fica na brita, está fora da prova o Pedro De La Rosa com a sua Arrows. Aí já está aquela placa ali, ó, escrito em inglês, pneus. E o Mika Hakkinen vem para o box. Lá vai o Mika Hakkinen. Também o Hakkinen fazendo sua parada. O Coulthard parou com um pouco mais de 10 segundos. Aí vem o Hakkinen. Carro no chão, gasolina para ele ir até o fim da prova, para em menos de 10 segundos. Essas paradas, esses tempos vão ser importantes também para determinar a volta de cada piloto. Aí passando os 2 carros da Stewart, o Barrichello vai então recuperar a sua posição em relação ao Mika Hakkinen. Daqui a pouco nós vamos ter a classificação exata da prova, com os pitstops sendo realizados, as paradas nos boxes. E aí sim,
Quando cada piloto passar pela próxima volta, a gente vai ter a classificação correta. O Hakkinen voltando aí na 5ª posição. Ele que já tinha sido 4º na prova quando ultrapassou o Frentzen da Jordan.